Iniciando mais um vídeo, o tema dessa vez é: qual é o papel do ser humano na transição planetária? Agradeço a você que assiste aos meus vídeos, deixa aqui comentários, quando gosta do vídeo deixa um like, fico muito grato por isso. Compartilhe o vídeo também e inclusive até se inscreve em meu canal do YouTube. Estamos quase chegando em 5.700 inscritos. Agradeço muito a você. Se você puder se inscrever em meu canal, ficarei muito grato. Se puder me ajudar a divulgar o canal, mais grato ainda. E claro, eu agradeço a Deus a oportunidade da realização deste trabalho. O mundo está virando de cabeça para baixo, dizem pais, tios e avós. E os dados estatísticos que comprovam as informações que pipocam nos canais de comunicação mostram que a transição planetária merece atenção e reflexão. Transição planetária que nós encontramos a miúde no Espiritismo, que nos fala de forma muito clara que estamos passando por um momento de transição, de transformação do planeta, e não de fim do mundo, mas é fim de um tipo de mundo, um fim de uma sociedade, mas não do planeta em si. O tema, amplamente discutido há anos nos meios religiosos, mas principalmente no meio espiritualista, no espiritismo inclusive, diz respeito, segundo nós aprendemos com o Espiritismo, à transformação da Terra como local de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nesse sentido, a reforma íntima, alicerçada na prática do verdadeiro amor, ensinado por Jesus, é a base da evolução moral e espiritual de todos os seres humanos. E todos nós deveremos experimentar isso em algum momento de nossas vidas. Vários fatores ilustram a metamorfose, a mudança vivida no planeta Terra. É um tema doloroso, mas sempre atual. Uma dessas mudanças que a gente tem visto, que denotam realmente que nós estamos partindo para uma transformação, e uma transformação que nos trará efetivamente muitas dores ainda, mas vemos, por exemplo, o brutal número de mortes por suicídio. Triste. Números divulgados pela Organização Mundial da Saúde, lá nos anos de 2018, 8 anos atrás, revelavam que 800 mil pessoas praticavam o suicídio anualmente. Mais estarrecedor ainda é saber que esta é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. Jovens com toda a vida pela frente. Muito triste mesmo. Outro exemplo de transformação que sacode o mundo de ponta a ponta e por tabela promove a propalada separação do joio e do trigo, conforme a parábola do Evangelho, merecem debates e análises. Importante que a gente diga o seguinte: quando Jesus nos propôs a parábola da separação do joio e do trigo, nós entendemos que joio e trigo são plantas que crescem juntas. O joio não tem nenhuma serventia, é um mato. O trigo é essa bênção divina, que se transforma em alimentos para bilhões de espíritos que estão encarnados no planeta Terra. Mas Jesus usou exatamente isso aí, porque tanto o trigo quanto o joio crescem juntos e chega o momento da separação. Nós, espíritos encarnados no planeta Terra, estamos recebendo a oportunidade da melhora, mas vai chegar um momento em que haverá uma separação. Aqueles que não conseguirem acompanhar o processo de crescimento, de evolução do planeta, serão apartados do planeta, não condenados a sofrer eternamente, não. Irão ocupar um planeta
nas mesmas condições daquela que temos agora, mas serão apartados. Exatamente isso que Jesus nos ensinou. Mas voltando ao ensino de Jesus, um deles então é o crescente número de casos de preconceitos raciais, sociais, religiosos e de gênero, entre outros. Isso independente da classe social e do país. Vemos a ocorrência de desencarnes coletivos, catástrofes naturais, diversos, ocorrendo em várias partes do mundo. Vemos guerras de bomba mesmo, onde um país ataca o outro país. Vemos o aumento da criminalidade, principalmente nos países mais pobres. E vemos conflitos emocionais e psicológicos. São situações como essas que indicam a instabilidade do ser humano, com reflexo no padrão vibracional do planeta. É hora de mudança mesmo. Aqueles que já passaram por isso e não praticam esse tipo de violência que foi falado agora há pouco, estão em outro patamar de evolução. Não se adequam mais a isso. Aqueles que ainda os praticam receberão ainda oportunidades, mas precisam mudar. Vemos, por exemplo, o aquecimento global, impulsionado pela emissão descontrolada de gases poluentes. O homem vai ter que dar um jeito nisso, porque isso mostra o desequilíbrio do ser humano. Mas é o ser humano que vai ter que dar um jeito nisso. Não é Jesus que voltará para resolver essa situação, porque Jesus, ele não foi embora. Jesus permanece conosco, ele é o governador espiritual do planeta Terra. Jesus está no plano espiritual, que envolve todo o planeta. Jesus sempre está nos apoiando, nos ensinando, nos ajudando a vencer as nossas imperfeições. Jesus não nos abandonou. Existem, por outro lado, as ações voltadas para o bem-estar da atmosfera, como o aumento gradativo da produção de automóveis elétricos, que não poluem. Evidências do processo de transição planetária podem ser vistas ainda no acirramento na política, como acontece, lamentavelmente, atualmente no Brasil, onde as posições de muitos são marcadas por radicalismo, de ideias e posições, numa onda de violência sem precedentes, que infelizmente ignora o diálogo. Eu posso ter uma posição política, você pode ter outra posição política, e podemos conviver mesmo assim, porque nós somos diferentes uns dos outros, e essas diferenças é que trazem o progresso. Nós precisamos entender isso, respeitar o outro. Apesar das dificuldades, Deus nos brinda com as tantas encarnações necessárias ao aprimoramento intelectual, moral e espiritual, até que estejamos prontos para viver em dimensões mais elevadas e gratificantes, que também passam por processos cíclicos de depuração. Os tempos atuais são, portanto, oportunidades para a pessoa melhorar, para a pessoa escolher o lado que deseja ficar, se ele quer ficar onde haja luz, onde haja sombra. Ao abordar a transição planetária no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em uma palestra que pode ser conferida no site espiritismo.tv, Haroldo Dutra Dias, que é um espírita palestrante e é um juiz também, ele faz uma analogia da situação atual com a trajetória escolar. Diz ele que, para alcançar o doutorado, mestrado e curso superior, temos antes que passar pelo ensino básico, fundamental e depois o médio. Para ele, a Terra é uma das séries mais atrasadas do sistema solar. Estamos no ensino básico, avalia o Haroldo Dutra. Nessa história de abertura e fechamento de ciclos, opina o palestrante, as pessoas não devem alimentar o temor. A condução do processo é seguro e sóbrio, está nas mãos divinas. É preciso confiar nisso. Mas a escola progride
E o aluno que não acompanha esse movimento, ele vai para outro colégio, o que é natural. Avalia o Haroldo Dutra Dias na palestra, abordando vários outros aspectos, entabulando então uma situação em que vivemos com relação à transição planetária. Em uma palestra proferida muito recentemente durante o Congresso Espírita de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e também disponível no canal espiritismo.tv, o orador Jorge Elahati abordou o tema A Vida e os Desafios de um Mundo em Transição. A vida e os desafios em um mundo de transição. Ao explicar a transformação planetária, ele abordou temas fundamentais no desenvolvimento moral e espiritual do ser humano, como, por exemplo, o exercício do perdão, o desenvolvimento da harmonia nas relações familiares. Diz ele, o importante é o ser humano cumprir seu planejamento individual e libertar-se da mesquinhez da Terra, salvar-se e libertar-se do ciclo de encarnações endividadas. Nós estamos encarnados presentemente por sermos espíritos endividados. Chegará um momento em que nós, que fomos criados por Deus, perfectíveis, ou seja, para alcançar a perfeição possível ao espírito, chegará um dia em que não precisaremos mais reencarnar. Agora precisamos reencarnar, mas chegará o dia em que nós iremos reencarnar como missionários, enviados por Jesus para ajudar os irmãozinhos nossos que estão mais atrasados. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso e vejamos qual é o papel do ser humano na transição planetária. É extremamente importante. Jesus conta conosco, ele como governador espiritual do planeta, para que nós façamos a transição planetária e transformemos o planeta Terra de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. A literatura espírita é muito vasta e muito rica em falar sobre esse assunto, esse tema. Peço a vocês que deem uma olhada. Na própria internet tem muitos livros disponíveis, mas também podemos comprar livros que falam sobre isso. O assunto é deveras importante e irá nos acalmar, nos deixar com mais esperança e mais otimismo frente às dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe o vídeo e se inscreva em meu canal do YouTube. Agradeço muito mais uma vez a sua atenção, desejo que você fique bem, que você fique em paz.